Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio do Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, não é diferente, um tema de extrema relevância, muito atual, né? Você já está vendo aí na nossa timeline quem é o convidado, mas daqui a pouquinho a gente vai apresentá-lo com todo o gabarito que ele merece e vamos entrar exatamente aí no assunto com mais profundidade. Antes, porém, cumprimentar a nossa equipe. Olá, Edinho, tudo bem? Olá, Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Episódio número 114 do No Topo Podcast. Terceira temporada aí, com muito empreendedorismo, muitas dicas, muitas coisas para você se inspirar. E você que está nos seguindo aí, o Sheila vai passar na sequência das redes sociais, mande seus convidados que você gostaria de ter aqui. A pessoa do seu bairro, a pessoa da sua cidade que você admira e vê que tem uma história de sucesso. Vamos conhecer mais dessa história, né? Vamos conhecer os percalços, como tudo começou e tudo que ele fez para chegar onde ele chegou. Então, mande dicas aí de convidados que você gostaria de ver, que nós vamos atrás e vamos trazê-los. Olá, Sheila. E aí, pessoal, que baita dica. Pô, que baita dica. Nos siga lá e acompanhe tudo, então, e indique os seus convidados. Lembrar primeiro quem está nos apoiando a estar aqui semanalmente, a Econova, Inteligência em Processos Químicos. Para você que possui indústria têxtil, tem um QR Code aparecendo na tela. É só você apontar o celular e você conversa com os canais de vendas da Econova. E também a BML Patologia, para você que precisa de diagnósticos com experiência, agilidade e confiança. Aponte o celular aqui na tela e você também é direcionado lá para o contato comercial da BML Patologia. As nossas redes sociais aparecendo no QR Code aqui no cantinho da tela para você curtir tudo que a gente está fazendo, indicar seus convidados, mandar perguntas para a audiência e nos espalhar. Nos ajude a chegar cada vez mais longe e fazer o No Topo Podcast continuar trazendo convidados semanalmente aqui para você. Mazinho, quem é o nosso super convidado de hoje? Olha, para mim é em especial uma satisfação enorme, um querido amigo de longa data, já trabalhamos juntos, tive a honra de conhecê-lo na empresa onde estivemos juntos e admirá-lo, porque eu sei da capacidade e hoje numa nova área, já há um certo tempo, um profissional onde entra com muita especialidade, ele se dedica a fundo e eu sei que vai ser um episódio maravilhoso. Então, Augusto César Ferraz Campagnolo, isso é nome de senador, para mim é o Guto. Guto, seja muito bem-vindo, assessor de investimentos, obrigado pela tua presença. Bom dia, Eliomar, bom dia, Edinho, bom dia, Silvio, bom dia a todos. Agradecer aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha trajetória, falar um pouquinho sobre minha profissão. Na verdade, é um desafio recente aí que eu decidi seguir, né, com a minha carreira. E, novamente, bom rever o Eliomar, grande amigo aí de longa data. Apesar um pouquinho fazia alguns anos que a gente não se via pessoalmente, mas sempre mantendo contato ali, acompanhando o trabalho dele pelas redes sociais. Então, é uma honra estar aqui hoje no podcast No Topo. Eu queria até citar um pouquinho a nossa audiência, Guto, exatamente nesse sentido, porque você é bem conhecido na área de TI, com certeza, tem uma carreira muito sólida aqui na nossa cidade. Mas explica um pouquinho a tua origem, de onde é que você veio? Muita gente tem essa dúvida. Sim. O Guto é da onde? Tem um pouco desse sotaquezinho paulista ali nesse meio? Explica um pouquinho. Minha família brinca, né? Quando eu vou para o interior de São Paulo, eles falam que o meu sotaque é aqui de Santa Catarina. E aqui em Santa Catarina, eles brincam que o meu sotaque é de paulista. Então, eu não perdi o de paulista e ainda incorporei o catarinense, né? Então, eu sou do interior de São Paulo, de Presidente Prudente, né? Eu vim para Santa Catarina com 17 anos, através de um convite de um tio meu, que tem uma empresa de TI, que já tem mais de 30 anos aqui na cidade. Eu trabalhei nessa empresa por 25 anos, né? Fiz de tudo lá dentro, suporte técnico, escrevi manual, dei treinamento, viajei, fiz implantação. E a partir de 2008 eu comecei a trabalhar como gerente administrativo, então saí um pouquinho da área técnica, fui um pouco mais para a parte de gestão, né? A parte administrativa, financeira, e saí dessa empresa em 2020, tá? Para entrar no mercado de capitais, que era uma vontade minha, um sonho meu, uma área que eu sempre gostei muito, né? Então, minha trajetória em Blumenau foi praticamente 25 anos aí dentro dessa empresa, uma empresa familiar da área de TI, que eu tenho muito orgulho aí de ter ficado esses 25 anos lá. E mostra que criasse raízes aqui, porque agora, a partir do momento que sai da empresa, poderia tranquilamente retornar, com inclusive, certeza, né? Uhum. E optasse por permanecer em Blumenau, né? Com certeza. Eu também brinco com isso, que hoje eu sou mais catarinense. Eu já passei mais tempo aqui em Santa Catarina, mais tempo da minha vida aqui em Santa Catarina, do que eu passei no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, né? Eu vim para cá com 17, hoje estou com 46, então daqui a pouco eu estou completando 30 anos aqui, já me considero blumenauense e catarinense. Que os teus pais estão lá ainda, meus né? Pais, sim, meus pais, meus irmãos, todos moram lá no interior de São Paulo. E até pela troca de carreira, né? O mercado financeiro em São
São Paulo talvez seria muito mais aquecido. Exato. Lógico que hoje com tecnologia tu Sim, corta um facilita. pouco isso, né? Com a democratização, né, do mercado financeiro através da internet, do fim do pregão presencial, e hoje você pode comprar uma ação do teu computador, por exemplo. Então, o centro ainda é São Paulo, o centro financeiro do país ainda é São Paulo, mas já democratizou bastante, né? Então, Tem a Bovespa, tem tudo isso aí, isso, né? que bom, porque eu não gostaria de morar em São Paulo, então que bom que eu consigo fazer o meu trabalho daqui. Ô Guto, e só para fechar essa parte inicial, a tua ideia realmente é permanecer em Blumenau, aqui fincou raízes? Sim, fiquei raízes, casei, a família da minha esposa é toda aqui, de Ibirama, de Blumenau. Então a ideia, por enquanto, é permanecer Que aqui. maravilha, cara. A gente brinca, de repente, de daqui a algum tempo morar em Portugal, talvez, é um projeto, mas ainda em fase de maturação aí. Por enquanto, 100% Blumenau. Que maravilha. E como é que começa então essa ideia de investimento, essa parte já vinha em paralelo com a parte de TI? Como é que você começa a mergulhar nesse universo? Sim, já vinha em paralelo. Meu primeiro contato assim foi na faculdade. A gente teve uma matéria de mercado de capitais que eu adorei, foi a matéria que eu mais gostei da faculdade. Ali eu comecei sempre a acompanhar a parte de ações, quando dava investir um pouquinho, mas sem muito aprofundamento. E a partir de 2018, mais ou menos, com essa ideia, inclusive, de morar em Portugal, foi uma ideia que começou ali para 2017, 2018, eu comecei a pensar, putz, o que eu posso fazer de qualquer lugar do mundo? Porque minha esposa é confeiteira, a profissão dela é universal. Se a gente for para Portugal, ela pode trabalhar lá com confeitaria na área dela, e eu não sabia exatamente o que eu ia fazer lá. E aí eu pensei, putz, eu posso investir o meu próprio dinheiro e começar a viver da rentabilidade que eu consegui através desses investimentos. Então eu comecei a estudar algumas modalidades de investimento que eu poderia fazer de casa, sozinho, né, me tornar um investidor autônomo, e comecei a estudar em 2018. Estudei por 2 anos, aí eu comecei a levar a sério, foram 2 anos assim, estudando praticamente toda noite, virou realmente uma paixão, tá? E aí que eu levei até 2020. Chegou em 2020, quando eu percebi que eu estava realmente preparado, né? Já tinha estudado bastante, já tinha dominado a teoria, já tinha feito muitos testes. Então, época de, por exemplo, quando eu estava estudando, eu estava nas contas de demonstração que eles falam, que a gente mexe com dinheiro fictício, para não colocar em risco o capital nosso enquanto a gente está aprendendo. Mas nas férias eu pegava lá R$500 de dinheiro de verdade, aí eu começava a investir e tinha bons resultados. Então eu me senti preparado em 2020 para realmente tentar viver do mercado de capitais. E foi onde eu fiz o meu desligamento dessa empresa que eu trabalhava há 20 anos, né, para tentar viver do mercado de capitais. E aí eu fiquei até 2023, eu fiquei praticamente 3 anos investindo meu próprio capital, com altos e baixos, o que é normal também, não é uma coisa fácil você investir todo dia e tentar ter retorno positivo todo dia. Tem dias bons, tem dias ruins, mas consegui me manter equilibrado. Depois a gente vai entrar tecnicamente, mas tu fazia day trade, então esse era o objetivo. Day trade. Para quem não sabe, day trade é a Fórmula 1 do mercado de capitais. São operações rápidas que duram alguns minutos, alguns segundos, que você tem que começar e encerrar ela no mesmo dia. Então não é como, por exemplo, você comprar uma ação, vamos falar aqui da Petrobras, que você pode comprar e ficar anos com ela. Operações day trade, não. Você compra um ativo, pode ser uma ação, pode ser um contrato futuro, por exemplo, de boi, de ouro, de dólar, e você tem que encerrar essa operação no mesmo dia. Então, se essa operação estiver dando errado, ela vai ser encerrada no final do dia. Se ela estiver dando certo, ela também, você pode encerrar no momento que você quiser, por isso que eu digo que ela pode durar alguns minutos ou até segundos, ou eu posso carregar ela até o final do dia. Mas, obrigatoriamente, no final do dia, essa operação ela tem que ser encerrada. Por isso que ela é perigosa, se você não souber exatamente o que você está fazendo. Porque se você estiver perdendo, ela vai ser encerrada e você vai perder aquele dinheiro que você investiu. Então, eu me preparei muito para isso, tive bons resultados, não posso reclamar, mas é uma coisa que, para o longo prazo, eu comecei a ver que eu não sei se eu conseguiria. É bem estressante. É isso que eu ia falar. Mas os 3 anos tu ficou só fazendo isso? Só fazendo do teu capital? Exatamente. Só sobrevivendo loucura, do day durou trade do bastante meu tempo. capital. Exatamente. Tem gente que quebra, né? Não, e até emocional, né? Porque Isso. imagina um frio na barriga todo dia. Mas é a diferença, assim, de quando você está fazendo
na conta demonstração, e quando você vai para a conta com dinheiro real, é o que muda, é o emocional. A técnica você conhece, a técnica você domina. Eu imagino, por exemplo, um médico que vai fazer, que pratica na faculdade, e quando vai fazer uma cirurgia real. Muda tudo. Entra o emocional, o gerenciamento de risco, que é uma coisa que eu não tinha e que eu precisei investir nesses 3 anos, aprender a gerenciar o risco das minhas operações. Eu estudei muito a técnica, mas essa parte... Então, eu fui evoluindo com o tempo nisso também. Só que chegou um momento que eu percebi, cara, 3 anos fazendo isso, eu estava estressado, porque é muita atenção, é muita concentração naquilo, e eu comecei a procurar um plano B. E aí foi onde eu tomei conhecimento da profissão de assessor de investimentos, que eu vi que bastaria fazer uma certificação. Se eu passasse nessa certificação, eu poderia me qualificar para me tornar um assessor de investimentos. E foi onde eu decidi. Aí, assim, a ideia era continuar com o day trade. Mas como eu fiz, seria um plano B. A certificação para assessor de investimento, para mim, seria um plano B. Olha, se eu cansar do day trade, eu posso tentar me tornar assessor de investimento. Só que eu passei na certificação, estudei, passei nessa certificação no meio do ano passado, em junho, e 3 dias depois me liga a XP Investimentos para eu fazer o programa de formação de assessores deles, que aí é uma formação interna da XP, que leva 2 meses. E aí, quando a maior corretora da América Latina te liga, o plano B virou plano A. Então, eu falei, cara, eu vou dar um tempo no day trade e vou ver até onde essa profissão de assessor de investimentos, até onde eu vou gostar de fazer isso. E aí eu me apaixonei e acho que esse é o caminho, gostei muito. Então, hoje eu sou um assessor de investimento certificado pela Ancor, que é a instituição que faz essa certificação e que gerencia, credenciado a XP Investimentos. Hoje é vinculado diretamente à XP? O meu primeiro contrato foi direto com a XP. Tá? Só que a XP ela tem uma rede de escritórios de assessoria de investimentos espalhados por todo o Brasil. Aqui em Blumenau, por exemplo, acho que tem uns 4 escritórios que são credenciados à XP Investimentos. Que daí são terceiros, no caso, como se fossem representantes da XP, enfim. Exatamente. É o braço comercial. Então, um banco, quando ele quer expandir, ele cria uma agência. As corretoras de valores, XP, Modal, Rico, BTG, quando eles querem expandir, eles se associam a escritórios de assessores de investimentos. Então, a própria XP recomenda que o assessor seja vinculado a um escritório, seja associado. Não é um contrato CLT, é um contrato de associação. Então, hoje eu sou associado a um escritório de São Paulo, que também me convidou para fazer parte da equipe dele. E esse escritório é credenciado, é um escritório credenciado. Eu, como assessor, eu posso abrir o meu escritório ou posso me associar a um escritório já existente. Entendi. Esse escritório de São Paulo tem uma sede em Blumenau? Como é que é? Não. Todo remoto. Meu trabalho é remoto. Exatamente. Perfeito. Esse escritório ele tem mais de 140 assessores espalhados pelo Brasil. Eles têm filial no Rio de Janeiro, eles têm filial em Belo Horizonte, se não me engano. As grandes capitais. Oi? Grandes capitais, no caso. Exatamente. Nesses locais, eles têm uma estrutura física. Nas outras, os assessores trabalham totalmente de forma remota. Perfeito. Mas daí, para o cliente, aparece o nome da XP ou aparece o nome do escritório? Os dois. Os dois? Os dois. Entendi. E tudo nesse mercado é regulamentado. Inclusive, a parte de divulgação e de marketing. Todo material comercial, de marketing, tem que ter o símbolo do escritório e tem que ter o símbolo da corretora. Bem transparente mesmo, né? Exatamente, tem que ser 100% transparente. E aí o foco é pessoa física, ou jurídica e física? Física e jurídica. Física e jurídica. A XP hoje ela tem uma gama de produtos tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Tá? Então, parte empresarial, essa é a vantagem também de você ser associado a um escritório. Hoje, o escritório que eu trabalho, eles têm várias mesas especialistas. Tem a mesa de renda fixa, tem a mesa de renda variável, tem a mesa corporativa, que são produtos para pessoas jurídicas, para empresas, e tem a mesa de proteção patrimonial, que aí são produtos focados mais em proteção do patrimônio, como seguro, consórcio, previdência. Então, sempre que eu tenho uma dúvida técnica, eu recorro a essas mesas, onde tem os especialistas, que aí eles ficam na sede ali realmente do escritório, prestando esse apoio técnico para a equipe de assessores. Né? Guto, você percebeu que o Edinho é o nosso especialista aqui, Percebi, né? Já vi que ele entende. Ele vai daqui a pouco travar umas perguntas aí contigo, mas eu Bacana. queria, pensando nas pessoas
pouco entendem disso, para a gente Perfeito. só contextualizar um pouquinho. Hoje fala muito na questão de investimento. O tempo todo as pessoas falam sobre isso e que é claro que vai brilhando o olho de todo mundo. Quem não quer ganhar algum dinheiro que Exato. trabalha sozinho, digamos assim. Qual a importância de você ter um apoio como esse, tudo que isso que você estudou, esses escritórios que hoje vão se consolidando, Perfeito. e a pessoa fazer isso sozinha, ela buscar, tentar se virar, e quais são os riscos? Como é que dá para a gente traduzir isso em termos de diferença? Então, hoje a vantagem de você ter um assessor de investimentos é a questão do conhecimento técnico que você vai ter esse apoio do assessor, tá? O trabalho do assessor, ele é justamente ajudar as pessoas a investir melhor. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que chega para mim e comenta, Guto, você me apresentou como Augusto, mas meu apelido é Guto, né? Então, podem ficar à vontade de me chamar de Guto. Guto, eu não quero dedicar tanto tempo para estudar essa parte de investimentos, para saber qual a melhor aplicação para mim, como que está a minha rentabilidade. Eu prefiro focar no meu trabalho, que é de onde eu tiro o meu ganha-pão. Então, eu prefiro ter um assessor de investimentos que me ajude. Eu vou economizar tempo. E outras pessoas, por falta realmente de conhecimento, de não gostarem, mas que querem ter um rendimento, por exemplo, melhor do que a poupança. Então, através do assessor de investimento, tem essa comodidade de economia de tempo e de não precisar estudar um assunto que, de repente, não faz parte do teu dia a dia e tomar decisões mais seguras. Porque sem conhecimento a gente acaba tomando decisões aleatórias e é o capital, nosso capital, que a gente coloca em risco quando a gente investe. Então, às vezes a pessoa nem tem conhecimento do perfil dela. Eu sou um investidor conservador, eu sou um investidor moderado ou eu sou um investidor agressivo. Às vezes a pessoa não pensa nesse aspecto e começa a tentar investir em aplicações mais agressivas. E não é o perfil dela. Aí ela não aguenta as oscilações normais do mercado. Eu comprei várias ações lá. Um exemplo extremamente recente. Ontem a ação da Petrobras caiu lá 10%. Imagina uma pessoa que anteontem comprou, eu vou investir em Petrobras. Paga bons dividendos, legal. Só que, de repente, cai 10%. No dia seguinte, cai 10%. O que essa pessoa faz? Ela entra em pânico. Nossa, eu coloquei 10 mil reais lá, hoje já está valendo 8,5, 8,700. Meu Deus, o que eu faço? Ou ela vai vender e vai assumir esse prejuízo, ou ela vai ficar lá preocupada, nervosa, vai brigar com a família, a esposa ou o marido vai brigar com ela. Meu Deus, aí eu falei para não fazer isso. Porque ela não entende que esse não é o perfil dela. Então, o assessor de investimentos ajuda ela a entender também essa parte. Qual é o meu perfil? Aonde eu fico confortável? Investimentos mais conservadores, investimentos moderados ou investimentos mais agressivos? E aí vem a segunda pergunta. Assessor de investimento. Mas como é que eu sei que o cara é um credenciado, que ele tem gabarito para estar me assessorando? Porque hoje também tem tudo para tudo, perfeito, né? E essa é uma pergunta extremamente válida, Eliomar, porque hoje tem muito golpista, né? A gente sabe em todos os segmentos, não só na área de investimentos, tem muita gente ainda caindo em golpe do bilhete de loteria, assim como tem muito golpista na área de investimentos. Então, o assessor de investimentos, ele é credenciado, ele tem essa certificação da Ancor e o nome dele está registrado na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, qualquer pessoa pode pegar o nome do assessor, entrar na página da CVM e ver realmente se ele é um assessor credenciado, se ele está credenciado a alguma corretora de valores. Todo assessor tem que ser credenciado a uma corretora de valores. E toda corretora de valores séria tem que ser registrada na CVM. Tá? Então, essa é a segurança que o investidor tem que procurar. Ter certeza que aquele profissional ele tem a certificação, ele está registrado lá no site da CVM e ele está credenciado a uma corretora de valores. Perfeito. Legal. Ô Guto, eu até imagino a resposta, mas é bom a gente deixar bem claro. Como é que... Beleza, eu nunca investi. Como é que eu começo, assim, né? Como é que é o primeiro passo? Como tu comentou, às vezes, a ação vai ser onde eu mais vou ganhar dinheiro, mas eu vou me desesperar, então não é o meu perfil. Exato. O que você sugere, assim, para quem está... Além de procurar um corretor associado, né? Uma pessoa que quer investir sozinha ou através de uma assessoria? Uma assessoria. Como é que é o normal que o pessoal começa? Para ir pegando o jeito. Então, o trabalho da assessoria, ela é um trabalho primordialmente de levantar as informações e ajudar o investidor a montar uma carteira adequada ao seu perfil, aos seus objetivos. Então, o primeiro passo, se você quiser hoje, por exemplo, conversar comigo, não tem compromisso nenhum, não paga nada,
não tem contrato, não tem nada. Nós vamos marcar uma reunião, pode ser remota, presencial, e nessa primeira reunião eu vou levantar com você esse tipo de informação. Você vai, inclusive eu vou mais escutar do que falar nessa primeira reunião. O potencial cliente ele vai chegar para mim, ele vai explicar qual é a ideia dele, o que ele faz, como ele trabalha, qual é o objetivo dele, que ele pretende com esses investimentos, como que ele se sente confortável. E eu vou coletar essas informações, quanto capital ele pretende investir, quanto desse capital representa da parcela do teu capital total. Representa 10% do meu capital, 50%, 100% do meu capital. Então, eu vou levantar uma série de informações, vou anotar tudo, e aí eu vou fazer uma reunião com os responsáveis técnicos do escritório. Então, eu não tomo decisões sozinhos, eu entendo da parte técnica, mas eu não sou o especialista técnico. Tem pessoas no escritório que entendem muito mais do que eu. Tá? Então, eu sento com esses especialistas do escritório e nós montamos uma carteira sugerida para esse cliente, uma sugestão de investimento. Essa sugestão vai levar em conta os objetivos e o perfil daquele investidor. Essa sugestão de investimento, nós marcamos uma segunda reunião que eu apresento para esse cliente. Então, esse cliente, eu vou mostrar para ele, de acordo com o teu perfil, nós sugerimos isso aqui para você, para atender também aquele objetivo que você me passou. Se ele gostar, olha, gostei, bacana, não gostei disso aqui, nós ajustamos, até que vai chegar numa sugestão que ele vai ficar confortável em alocar aquele capital naquela sugestão que nós montamos para ele. A partir daí, ele só tem que abrir a conta na corretora. Eu auxilio... Na XP, no caso? No teu caso. Se for comigo, teria que ser na XP. Eu ajudo ele em todo o processo também de abrir a conta, né? Se tecnicamente ele não entender bem como que instala o aplicativo, como que abre a conta e tal. Então, eu ajudo ele também nessa etapa. Ele transfere o dinheiro para a corretora e eu faço a alocação do valor dele exatamente conforme aquela sugestão que ele aprovou. Tá? Inclusive, eu não mexo no dinheiro do cliente, eu envio ordens para ele. Então, se naquela sugestão está lá que ele vai alocar R$2.000 em um CDB, eu escolho um CDB, envio uma ordem para ele e lá no aplicativo da XP ele autoriza aquele investimento. Com assinatura eletrônica, Com assinatura eletrônica, exatamente. Então, é tudo muito transparente e tudo muito seguro. Tá? Inclusive um resgate. Eu não consigo fazer um resgate de um valor de um cliente. Mas se ele chegar para mim e falar, Guto, eu preciso resgatar hoje R$2.000 porque eu tive um imprevisto com o meu carro. Eu envio, eu analiso qual o melhor investimento que ele tem hoje na carteira para resgatar, que ele tem uma liquidez, que a gente comenta, né? E envia uma ordem para ele de R$2.000 e ele vai lá e autoriza, o dinheiro cai na conta dele e ele faz o que ele quiser. Ou seja, a pessoa pode ficar bem segura que não vai ninguém mexer no seu dinheiro sem o assessor não tem acesso direto ao dinheiro do cliente. Mas isso evoluiu muito, né? Eu lembro, nós temos um amigo em comum que de longa data, que ele foi trabalhar numa corretora lá atrás, quando começou, e a corretora mexia no dinheiro. E aí o filho do dono da corretora começou a fazer apostas com o dinheiro dos clientes. E aí as apostas deram errado e aí faltou dinheiro para devolver para os clientes. Isso lá atrás era bem comum. Hoje tem corretoras, né, que não são credenciadas à CVM, aí eu não sei explicar como seria o processo delas. Mas no caso da XP e das corretoras credenciadas, é um mercado muito regulamentado. Tem um compliance muito forte. Tem um compliance muito forte. A CVM fiscaliza as corretoras. Tá? Então, se eu fizer qualquer coisa que quebre o compliance, desde que seja divulgar uma informação confidencial de um cliente. Se nós três aqui estivermos numa festa e você chegar para mim e perguntar, o Eliomar está investindo com você? Não sei, eu não vou falar. Porque não vou dizer que é R$500 mil esse mês. Exatamente. Então, eu não posso. Se ele contar para você, tudo bem, mas através de mim. Porque se eu quebrar uma regra de compliance dessa, eu sou sujeito a multa e eu posso perder a minha credencial. Tá? Legal. E com relação a clientes, né? Deve ter facilitado muito essa vida do remoto. Porque hoje tu pode ter cliente no Brasil inteiro, né? Exatamente, facilita bastante. Eu tenho clientes em várias cidades fora de Santa Catarina, inclusive tem clientes em Portugal. Tá? Sentiu que ele gosta de Portugal, né? Não, ele vai embora. Eu já falei, se me convidar eu vou. Então, assim, é uma facilidade bem grande, né? Hoje a facilidade que a gente tem de trabalhar remotamente. Então,
hoje eu adoro esse contato com pessoas, adoro sentar e conversar, mas a gente facilita muito, né? Você poder chegar com uma pessoa, sei lá, de São Paulo e poder ter uma reunião com ela da tua casa ali, né? Então, com certeza, é uma forma da gente atingir um território muito maior. Ô Guto, e traduzindo na vida real, assim, para as pessoas, de fato, que não fazem parte desse universo entenderem, e geralmente é positivo no final das contas, ou seja, diante de tudo que se apresenta no mercado, realmente a pessoa investindo em alguma coisa, ela vai ter de fato retorno, vai ter a garantia, além do que ela investiu, de que ela vai ganhar alguma coisa, e esse vai ganhar alguma coisa. Claro que eu sei que depende, talvez, de diversas modalidades, mas a partir de quando, em média, a gente começa talvez a ver, perceber isso aí? Na prática, como é que isso funciona? Para a gente traduzir para quem é mais leigo na área. Sim. Essa é uma pergunta interessante porque a gente sempre tenta alinhar a expectativa com os clientes. Tem clientes que são querem ter um retorno mais rápido. Aí a gente comenta, olha, para ter um retorno mais rápido, você tem que arriscar um pouco mais. Você tem que se expor ao risco, porque só investimentos mais agressivos dão um retorno mais rápido. E a gente tenta colocar também assim, né? A vida do investidor é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Você não vai, normalmente, a maioria das pessoas, porque investimentos agressivos que dão retorno rápido não é para a maioria das pessoas, são pessoas que já têm, de repente, um capital formado e que, se elas colocarem em risco aquele capital, não vai comprometer o todo do capital que ela acumulou. Então, mas para pessoas que estão começando a investir, que ainda não tem um capital muito grande, a gente tenta nivelar essa expectativa e falar, olha, o correto é investir para longo prazo. E o que vai te tornar rico é uma palavra que eu não gosto de usar, mas o que vai realmente fazer o teu capital... Né? Exato, boa. Vai te dar uma liberdade financeira é o teu trabalho, não é o investimento. O investimento vai potencializar isso, mas o resultado do teu trabalho é o que realmente vai fazer você ter a tua independência financeira. Se você investir desde o começo, quanto mais cedo você começar a investir, mais cedo você vai atingir aquela liberdade financeira. Então, a gente gosta muito de falar do efeito bola de neve, né? Então, ir reinvestindo a rentabilidade da tua carteira de investimentos para fazer o juro trabalhar do seu favor. É juro sobre juro favorável. O brasileiro conhece muito juro sobre juro desfavorável. Então, aqui é o contrário. É você... recebi um dividendo de algumas ações ou de uns fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Reinveste naqueles fundos ou naquelas ações. Na próxima vez que pagar dividendos, você vai receber um pouquinho mais. E vai criando aquele efeito bola de neve ao longo dos anos ao seu favor. Tá? Então, é o que a gente recomenda, sim. Porque acho que essa é uma parte muito importante, porque hoje tem muitos, principalmente pelo YouTube, né? Tem muitos especialistas, entre aspas. E essa promessa da questão do você logo sair ganhando e de que daqui a pouco isso vai trazer uma estabilidade, isso brilha o olho de qualquer um, evidentemente. A gente tem hoje alguns ativos, por exemplo, criptomoedas. O olho das pessoas brilham, porque vê uma criptomoeda subindo 200%, 1000%. Ontem eu recebi no meu Instagram um amigo, ele me passou um vídeo de um cara falando, olha, eu tenho uma estratégia aqui que se você tivesse investido não sei quando, o teu capital teria aumentado 10.000%. Aí eu respondi para ele, cara, ele fez essa estratégia, ele está milionário hoje, ele grava videozinho por hobby, né? Então, não é assim que as coisas funcionam, claro. Sabe? Você pode acertar uma vez, comprar lá uma criptomoeda e ela disparar, mas você pode errar quantas vezes antes de acertar uma? Então, a gente tenta controlar a expectativa das pessoas. Você quer investir em criptomoeda? Coloca um percentual pequeno do teu capital. Não vai colocar tudo ou metade, porque se der errado, se você suporta, então é aquilo que eu falo. Você tem uma carteira lá de R$100.000, uma carteira de investimento de R$100.000. Coloca 10% em ativos de risco, 5% em ativo de risco. Se der errado, vai machucar, mas não vai te matar. Agora, se você coloca 5%, 50%, 60%, pode te matar, né? Financeiramente falando, né? Lógico. Então, é um alinhamento de expectativas que a gente sempre faz com os clientes. E, na verdade, são poucos clientes assim, muito agressivos, que eu pelo menos tenho conversado, né?
as pessoas hoje, com a democratização, né, da internet, as pessoas hoje já têm uma noção assim melhor, sabe? E são poucos assim que têm essa visão de ficar rico rápido. É que é assim. mais o que não conhece, né? É mais o ganancioso que não conhece. Quem conhece já sabe que não existe milagre, né? E quando ou seja, vai conhecendo, a pessoa vai perdendo essa... E quando a esperteza se encontra com a ganância, é onde as coisas dão errado. Então, se você pegar um influenciador ou um mau profissional que tem a malandragem, que quer levar vantagem com uma pessoa que tem a ganância dentro dela, aí a chance realmente de é a fome com a vontade de comer. Exatamente. Que é a história do bilhete premiado. Né? Exatamente. Ganância com... E muitas vezes é a história do bilhete... É a mesma lógica do bilhete premiado. É isso aí. Não, teve o caso famoso agora dos jogadores de futebol lá do Palmeiras. Exatamente. Foi muito similar a isso. Exatamente. E normalmente é muito em cima de criptomoedas hoje em dia, porque a criptomoeda é um mercado que não é regulamentado no Brasil. Então as pessoas fazem o que elas querem. Não sabia? Não é regulamentado. Está correndo, tem projetos de lei, né, lá no Congresso, no Senado, para regulamentar, mas ainda não é regulamentado. Olha só, não sabia. Então, por exemplo, tem muitas corretoras que não comercializam, que não distribuem diretamente criptomoedas. Se eu quiser comprar Bitcoin pela XP, não dá. Sim. Não dá. Tem fundos que são negociados na Bolsa de Valores. Tem um fundo lá, o código dele é hash11. É um fundo que investe em criptomoedas. E esse fundo ele tem cotas na bolsa, na B3, na Bolsa de Valores. Você pode comprar cotas desse fundo. E as corretoras distribuem todos os ativos que estão lá na B3. É que a de criptomoeda ainda são corretoras específicas, né? A mais famosa talvez é a patrocinadora do Corinthians, a Bitpreço. Ou seja, é só de criptomoeda mesmo, né? Exatamente. Não mexe com outros ativos. Mas são corretoras que não são regulamentadas. E muitas delas nem são brasileiras. São de fora do Brasil, que aí eles montam uma estrutura aqui no país para comercializar esses ativos. O grande risco né? disso é que você pode ser raptado, né? E aí, por não ser no Brasil, por não ser isso tudo, tem vários casos aí de pessoas que perderam tudo que ficaram sem a... Tem corretoras de criptomoedas que são muito sérias. Pegar a Binance, por exemplo, é uma corretora mundialmente renomada, tal. Mas aí a questão não é você levar um golpe. A questão é você fazer algo que você não está preparado, não tem conhecimento, sabe? Então, o mercado de criptomoedas é um pouco obscuro, né? E as pessoas ali acabam entrando por ganância e, às vezes, o resultado não vem e elas não suportam a perda, né? Então... Eu gosto muito do tema de investimentos, então eu acompanho muito. E aí existe um especialista que fala, né? Quando começa o povo falar muito, é porque não é hora de entrar nisso. Não é hora. Porque daí já está muito alto. E é o que está acontecendo essa semana com o Bitcoin, por exemplo. Subiu bastante. E agora está todo mundo falando. Exatamente. Ninguém mais falava de criptomoeda. Agora, na última semana, só se fala disso. E é um conceito assim que, novamente, é movido pela ganância, né? Porque... Normalmente você não compra um carro ou um imóvel quando ele está muito caro. Isso. Você espera para comprar quando está mais barato. E a lógica é a mesma no mercado financeiro. Você quer comprar um ativo, é melhor você comprar quando ele está mais barato do que quando ele está muito caro. Só que no mercado financeiro as pessoas não... Nossa, está subindo, eu quero ir junto. Mas às vezes já subiu demais. Né? E ela entra no timing errado e dali em diante aquele ativo desvaloriza e ela não suporta ver aquela desvalorização do capital dela. Né? Então, essa é um lado assim que as pessoas muitas vezes acabam não percebendo e acabam entrando nessas armadilhas. Legal. Só rapidinho, daqui a pouquinho a gente precisa entrar nas perguntas da audiência, mas eu tenho uma pergunta daí de cunho mais particular, porque eu sou um investidor conservador. Investe em chopp, em torresmo e guitarras. Mas tem investimento melhor? Aí, ó. Tá vendo? Depois o Mazinho passa teu contato. E tá falando com o assessor. Sim, Guto, além de CDB, qual que seria um outro investimento assim qual que é a tua dica, né, de um investimento para quem tem esse perfil mais conservador? É o CDB, é um fundo imobiliário? Qual que é a tua dica de ouro para quem é mais conservador? O investidor conservador, normalmente ele não suporta colocar o capital dele em risco, tá? Então aí tem uma linha de investimentos que são os títulos de crédito bancário que você tem a cobertura do FGC. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. É um caixa que os bancos, instituições financeiras, toda operação financeira que eles fazem, um percentualzinho pequeno vai para esse FGC. Mas eu acho que não enquadra para ele, porque até 250 mil. Aí o dele é um pouquinho maior, mas até o 250 pode. Isso,
Então, até 250 mil, se você, por exemplo, comprar um CDB, um LCI também é coberto pelo FGC, um LCA, que é letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Tem alguns outros ativos que são cobertos pelo FGC. A poupança é coberta pelo FGC. Até 250 mil. Se o emissor daquele título quebrar, o banco que emitiu aquele CDB quebrar, até 250 mil o FGC cobre para você. Legal. Tá? Então, isso dá uma segurança para você investir sabendo que o teu dinheiro não está realmente em risco. Até 250 mil. Existe uma forma de você ficar coberto até R$1 milhão, que é diversificar o emissor. Então, eu tenho R$1 milhão, que acho que é o teu caso, né, Silvio? Isso aí. A gente combinou de não abrir, né? Mas desculpa. o compliance do Notopo Podcast permite. Eu vou me complicar aqui hoje. Então, se você colocar 250 mil em um emissor, vamos pegar aqui o Banco BTG, emitiu lá um CDB, você coloca 250 mil nele. Um outro banco emite um LCI, você coloca 250 mil ali. Depois tem um outro banco que você coloca 250 mil. Então, você quebra esse 1 milhão em 4 de 250 mil. Mas 1 milhão é só o exemplo ou 1 milhão é o teto mesmo? 1 milhão é o teto. É o teto mesmo? 1 milhão é o teto. Se você der um azar desses 4 emissores quebrarem, né? Vamos supor que nem deu recentemente nos Estados Unidos lá que alguns bancos quebraram. E se você der um azar grande que esses 4 quebrarem, você vai receber 250 mil do FGC de cada um deles. Tá? Só que esse R$1 milhão, se você usar todo esse R$1 milhão que você tem de cobertura do FGC, você só vai poder usar de novo daqui 4 anos. Então você só vai ter direito a esse R$1 milhão de novo daqui 4 anos. Tá? Agora, coloquei R$500 mil em um único emissor. Esse emissor quebrou, o FGC vai te cobrir 250 mil. Mas acontece muito? Não, é raro, né? Até hoje eu tive conhecimento de um caso de uma... Acho que não era nem banco, era uma financeira que ela emitiu um CDBs com uma taxa muito boa, aí na faixa de 120% ao ano, 120% do CDI ao ano e tal. E eu tenho hoje, que é um cliente meu, ele colocou lá um valor, mas era bem menos de 250 mil reais, tal. E essa financeira quebrou e ele recebeu o dinheiro do FGC. Levou acho que 2 meses, mas ele recebeu. Cara, é instalar o aplicativo do FGC, se cadastrar, mandar os documentos que eles pedem e esperar. Funciona. Realmente traz uma segurança grande. Eu acho que o maior risco assim de não receber é tipo debentures, né? Que daí é ligado com empresas, daí aí o risco já é maior. Aí são títulos de crédito privado, né? Então a gente está falando já de uma empresa que emite um título para financiar os seus projetos. Aí não é do setor bancário, não é do setor financeiro. Aí não tem cobertura do FGC. Mas o caso mais famoso é o de Luiz Alves, da Cressol? Da Cressol. Foi algo similar a isso. Ela captou muito mais dinheiro no mercado do que ela conseguia emprestar. Então, imagina, ela prometia um juros alto para quem ela estava captando, e aí os bananeiros, enfim, lá, aquela coisa toda, todo mundo entrou. Sim. E aí ela não alocou esse recurso no mercado. Sim. Que é onde que eles ganham dinheiro, né? Alocando o recurso captado. E aí ela explodiu. Bancos e financeiras, tem muita gente que não sabe como é que um banco, como é que uma financeira ganha dinheiro. Ele compra o seu dinheiro barato e vende para alguém mais caro. Isso aí. Basicamente é isso. Então é o exemplo que o Edinho aí tá dando, né? É isso aí. Isso que teve a Credi Alves lá, né? Depois a Bluecred adquiriu. Isso. Essa que... E a Bluecred foi junto no embalo e... Não, mas é que essa... Era Cressol, né? É Cressol, Credi Alves, era a mesma coisa ali, né? E aí o que acontece... É que a Credi Alves era do sistema Cressol. Isso. E aí o que acontece? As pessoas que tinham dinheiro, que emprestaram o dinheiro pro banco, enfim, não é banco, mas a Credi Alves, além de ter, a cooperativa, além de ter perdido o seu dinheiro, elas viraram donas da dívida. Então elas ainda tiveram que pagar a dívida é uma confusão gigante. E aí eu que era associado da Bluecred, entrei junto no rolo, porque daí de repente que nós tínhamos um ativo, passamos a ter exatamente um déficit, isso é ser cooperado, literalmente. Por isso também a importância de assessoria, né? De você entender onde você está entrando, enfim, o pessoal lá, o que acontece? Sei lá, não sei o que o Guto vai dizer que é um juros bom, mas digamos que 1% seja bom. O pessoal ganhava 1,5%. Então, todo mundo ficou, meu Deus, vou emprestar dinheiro a 1,5%. Sim. E aí explodiu. Exatamente. O que é um juros bom, Guto, hoje, na média, aí, para ganhar? Hoje, assim, numa aplicação... Vamos falar de aplicações bem conservadoras aí, né? Tava todo mundo muito feliz, porque a renda fixa brasileira estava pagando Selic lá em cima. Então, o CDI, que sobe e desce junto com a Selic, CDI é o juros dos bancos. Selic é o juro do governo. Mas eles andam juntos. Então, se o Selic estava lá 13,75% ao ano. Coisa linda. O CDI, que quem compra um CDB,
por exemplo, está indexado ao CDI. Ele estava em 13,65%. É mais de 1% ao mês, sem fazer nada, com segurança e cobertura do FGC. Foi assim que eu cheguei a 1 milhão. Então, por que alguém vai se arriscar, por exemplo, em comprar ações se eu coloco na renda fixa com cobertura do FGC e ganho 13% ao ano? Tá? Então, esse cenário está mudando. A Selic está caindo, o Copom tem feito alguns cortes nessa taxa de juros e, consequentemente, o CDI tem caído junto. Então, hoje, o CDI está em 11,15%, já está dando menos de 1% ao ano. Se você colocar num CDB lá que paga 100% do CDI, você já está ganhando menos de 1% ao ano. E acho que menos ainda porque ainda tem o IR em cima do CDB, né? CDB, o LCI e LCA não, mas o CDB sim. Exatamente. Então, dependendo o prazo desse CDB, você pode pagar de 22,5% de IR a 15% de IR, dependendo do prazo lá, né? Aquela tabela regressiva. Por isso também que investimentos de longo prazo tendem a render mais, porque você também paga menos imposto de renda, né? Dependendo do ativo. Mas aí vai ficando interessante. Eu sei que para quem toma dinheiro do banco, a Selic alta é ruim, mas para quem dá dinheiro para o banco é bom. Sim. Mas vai ficando interessante para o assessor, porque daí vai mexendo no mercado, né? Agora o pessoal vai indo mais para renda variável, conforme a Selic... A tendência... Vai dando mais trabalho para ti, né? Para estudar. Porque a tendência é que alguns investidores comecem a movimentar suas carteiras, porque já não está tendo aquela rentabilidade tão grande na renda fixa, eles tirarem um percentual da renda fixa e colocar em fundos imobiliários, é a bola da vez, né? Está todo mundo falando de fundos imobiliários, porque tem uma segurança, tem uma volatilidade menor do que ações e paga dividendos todo mês ali. Então, essas carteiras começam a se movimentar um pouquinho, buscando rentabilidades melhores, né? O senhor quer perfeito comparativo para o pessoal entender, porque popularmente para o brasileiro sempre foi a poupança, a forma de fazer o seu investimento, né? Então, você falou ali em torno de 13% ao ano, por exemplo, e a poupança, para as pessoas terem uma dimensão, o que ela rende ao ano? 5%, 6%, depende, né? Depende da inflação e tal, mas é na faixa de 5%, 6%. Mas e na movimentação, por exemplo, essa é uma outra questão, a poupança é muito simples, as pessoas põem o seu dinheirinho, elas vão lá e sacam quando elas querem, fazem o que... Nesse tipo de investimento mais conservador, enfim, também é possível essas movimentações fáceis? Toda carteira de investimento saudável, a gente se baliza em 3 fatores. É a rentabilidade, nós vamos buscar sempre a melhor rentabilidade possível, a diversificação para diminuir o teu risco. Então, a história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Diversifica um pouquinho. Se um ativo está indo um pouco mal, o outro pode estar indo bem e, na média, você está sempre ganhando. E o terceiro fator que é muito importante é a necessidade de liquidez do cliente. Então, se o cliente tem 100 mil reais, aquela é toda a economia dele, não colocar em ativos muito longos, colocar todos os 100 mil num ativo muito longo. Você conversa com o cliente e coloca, olha, qual a tua necessidade de liquidez desses 100 mil reais? Se der algum problema e você precisar desse dinheiro amanhã, quanto mais ou menos você quer deixar num ativo que tenha liquidez diária? 10%, 15%, 50%, 60%. Então, isso é combinado com o cliente. Então, é possível, sim, deixar até um percentual ou todo o patrimônio, se o cliente preferir, em ativos que eu consigo fazer o resgate no mesmo dia. Mas, geralmente, quanto menor a liquidez, maior os juros, né? Maior você ganha. Se você puder deixar mais tempo lá parado... As instituições financeiras, elas querem ficar o mais tempo possível com o seu dinheiro. Então, quanto mais longo aquele investimento que você colocar, normalmente melhor vai ser os juros que ele vai te pagar de volta. Mas esse mais longo, vai que o cara precisa retirar. O que ele perde com isso, então? Tem um pênalti? Depende. Tem um pênalti, mas tem ativos que até valorizam ao longo do tempo. Aí depende de como que está o mercado. Por exemplo, com a CDI caindo, os ativos vinculados à inflação estão valorizando. Então, hoje, tem ativos vinculados à inflação que, se eu quiser sair antecipadamente dele, eu recebo um ágio. Eu tenho um lucro. Tá? Então, isso é relativo. Mas a regra geral vale a pena você carregar aquele investimento até o vencimento. Isso é uma regra geral, mas que não tem exceções. Tá? Que faculdade tu fez? Que curso? FURB. Mas cara, o que curso? Alguns. Não, mas qual é a tua formação? Administração. Administração? Isso. Eu achava que era TI. Porque é bem administração na veia. Por isso que eu falei alguns. Eu fiz 1 ano e meio de ciências da computação, fiz 1 ano e meio de engenharia e telecomunicações, e aí eu fiz administração. Não, porque eu ia dizer, eu também fiz administração na FURB, e aí uma aula que eu não entendia porra nenhuma era macroeconomia e microeconomia. Isso, eu adorava. E tudo que tu falou aqui agora é macro e microeconomia. Então, assim, na veia, então é...
Como você vai mudando conforme você vai se inserindo no assunto. Eu não sou um economista, mas e eu não preciso ser um economista para ser um bom assessor de investimentos. Claro. Eu tenho suporte dessa parte econômica da XP e do escritório, mas você tem que ter a noção, principalmente de macroeconomia. Qual é o cenário atual? O que acontece se a taxa de juros cai, se a inflação sobe, se os Estados Unidos... Hoje, o cenário americano influencia muito, aqui no Brasil. Então, você tem que ter essa noção macro. Sheila, só uma última pergunta antes da audiência, ali, só para fechar esse assunto. Para as pessoas ficarem bem claro. Aí, Guto, a necessidade de investir, ela parte apenas do pressuposto inicial ou realmente mensalmente ela tem que continuar botando dinheiro? Como é que funciona em média essa questão? Isso depende de cliente para cliente. Tá? Se ele quiser ter um resultado mais rápido e acelerar aquilo que eu comentei do efeito bola de neve, é interessante que ele faça aportes mensais. Mas não tem nenhuma obrigação nesse sentido? Não tem obrigação nenhuma. Tá? Eu tenho clientes que colocaram o capital dele ali e não aportaram mais nenhum valor, e eu tenho clientes que todo mês colocam um percentual. Os especialistas da XP, né, que eu recebo muitos relatórios, a gente participa de live, todo dia, às 8h20 da manhã, tem lá o Morning Call da XP, e a gente sempre participa, tal. Eles recomendam sempre a regra do 50, 30, 20. Então, da tua remuneração, 50% separa para pagar tuas contas fixas, 30% separa para as contas eventuais e entretenimento, por exemplo. Furou o pneu de um carro ou vai ter uma festa, você tira desses 30%. 20% você separa para investir. Tá? Então, é um percentual saudável que os economistas, especialistas em investimento recomendam. Essa é uma baita dica, porque geralmente o pessoal faz o contrário, né? O que sobrar, investe. Aí nunca sobra. Essa é outra dica. Recebeu a tua remuneração ali, o teu salário, o teu rendimento mensal, já separa os 20% e investe, porque se deixar para o final do mês, a chance de não sobrar é grande. Por aí. O pessoal que tem que ter a conta para pagar para poder fazer. Então, esse é o tipo de coisa, né? Tem que separar para poder ter essa conta, né? Claro que isso esse mês eu vou ter uma despesa maior, vou ter um IPVA, tal, então não vou conseguir guardar 20, vou guardar 10, vou guardar 5 tal. Mas, de forma geral, tentar seguir a regra dos 50, 30, 20. Mas complementando, só o consórcio, né? Se fosse consórcio, sim. Aí tem todo mês, né? Pagar. Só para fechar ali, como deu o match ali, o Sheila foi pai não faz muito tempo e o nome do filho dele é Augusto e o apelido é Guto. Aí, ó. Teu filho é meu xará, então. Isso aí. As perguntas da audiência, rapidinho. Chegaram... Opa. Alô, som. As perguntas da audiência, rapidinho, chegaram algumas, mas eu separei uma que eu acho que na veia, assim, para a gente matar o assunto e não se estender também. O Edson perguntou assim, quais são as principais armadilhas ou erros mais comuns que os investidores novatos devem evitar ao começar a investir? Eu acho que a maior armadilha é não conhecer o seu perfil, tá? E não estudar. Eu estou partindo do pressuposto do investidor que vai investir sozinho. Tá? É não conhecer o seu perfil, não estudar aquilo que você vai investir e começar colocando uma fatia muito grande do seu capital. Começa devagar, estuda o que você vai investir, entende como você fica confortável em investir. Eu fico confortável em investimentos mais conservadores, moderados, que mesclam um pouquinho de conservador e um pouquinho de risco, ou eu fico confortável com um investimento mais agressivo, colocando meu capital num risco um pouquinho maior. Tá? Essa é a dica que eu deixaria. Maravilha. Perfeito. Muito legal. Ô Guto, essa questão exatamente, né, de longo prazo, voltando nessa questão, o que seria longo prazo, por exemplo, né, para as pessoas terem uma dimensão, o que seria o ideal? E aí depois, na parte prática também. Então, a partir desse momento que eu posso agora começar a colher um pouco esses rendimentos, como é que funciona isso na prática? Então, a gente está tentando dar um exemplo bem lúdico. Sei lá, botei R$100, gerou 150, eu posso tirar esses 50, continuo com 100. Me explica um pouquinho dessa forma bem lúdica, assim, para o pessoal entender o longo prazo, o período e o que é o sacar e continuar ganhando. O longo prazo pode variar para cada pessoa, tá? Mas falando de investimento e o que os especialistas definem como longo prazo, é a partir de 2 anos. Tá? Então, você tem, por exemplo, títulos do governo que vencem em 2060. É super longo prazo. Tesouro direto. Tesouro direto. Você tem títulos privados de empresas, como Petrobras, Marfrig e várias outras empresas, com vencimento de 2, 3, 4, 5, 6 anos, 7, 10 anos. Tá? Isso a gente considera longo prazo. Médio prazo,
1 ano a 2 anos. Até 3 anos dá para classificar médio prazo. Curto prazo é de 1 ano para baixo. Tá? Então, esses investimentos de curto prazo, normalmente, é onde a gente aloca a parcela do capital do cliente que ele pode necessitar no caso de uma emergência. Porque eles vencem mais rápido e a gente tem uma liquidez melhor para resgatar no caso de uma emergência. Tá? Essa parte de viver de renda, né, de ter o teu capital rendendo e como que você faz o resgate para viver dessa renda, é exatamente isso que você falou. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma carteira que tem fundos imobiliários. Todo mês o fundo imobiliário paga dividendos. Só para explicar, um fundo imobiliário é um fundo que investe em imóveis ou ativos ligados a imóveis. Se aquele imóvel gera um lucro, vamos falar um exemplo bem prático, um shopping. Inclusive saiu ano passado o do Almeida Júnior, o fundo. Exatamente. A maioria dos shoppings, os donos, são fundos imobiliários. Tá? Esse shopping ele gera lucro. Praça de alimentação, estacionamento, cinema, as lojas que pagam aluguel. Os fundos são obrigados a distribuir 95% do lucro desse shopping. Então, todos os cotistas recebem a sua parte, de acordo com a quantidade de cotas que ele comprou daquele fundo imobiliário. E todo mês isso vai pingar na tua carteira. Aí você tem a opção. O que eu vou fazer com esse dividendo que eu recebi esse mês das cotas que eu tenho desse shopping, desse fundo imobiliário? Você pode resgatar e gastar da forma que você preferir, você pode investir em outra coisa, ou você pode comprar mais cotas desse fundo imobiliário. Tá? Que aí gera aquele efeito bola de neve que a gente comenta. Então, você tem 10 mil no fundo imobiliário. Esse mês você recebeu 1% de dividendo, vai dar R$100. Esses R$100, você pode comprar mais uma cota daquele fundo. De repente, cada cota custa R$100. No mês seguinte, o dividendo que você vai receber já não vai mais ser em cima de R$10.000, vai ser em cima de 10.100. Então, já vai ser um dividendo um pouquinho maior. É o juro trabalhando a teu favor. Então, essa é uma estratégia inteligente de longo prazo para você, de repente, daqui 20 anos... Você não está mais recebendo R$100 de dividendos, você pode estar recebendo 5 mil de dividendos. Pode. Será que já dá com 5 mil para completar minha aposentadoria, para eu viver de renda? Mas, ou seja, quando vem o dividendo, aí em tese eu tenho que tomar uma decisão, porque não vale a pena também deixar ele lá parado. Ou eu reinvisto ou eu busco. Você pode reinvestir, pode resgatar. Ou eu resgato. Isso, exatamente. Não é automático, né? Ele Pois fica não é na tua automático, conta, né? E aí tu decide. É que geralmente o pessoal cai na tentação de sacar, porque quer usar o dinheiro. Mas o correto é o que ele está dizendo. Lá na frente tu vai ter muito mais se tu ficar botando ele. Se deixar lá parado, ele fica parado. Não acontece nada. É relativo. Na XP fica parado. O correto é relativo. Falar que é correto fazer isso, eu acho um pouco relativo. Não, mas é o que depende de pessoa para pessoa. Mas é o que mais dá rendimento, né? Isso, exatamente. Porque virou bola de neve que tu falou. Uma estratégia de longo prazo, eu recomendo se reinvestir os dividendos. Hoje é muito famoso no Brasil a família Barsi, né? Que Isso, vivendo de dividendos, vivendo de renda passiva. Essa é a metodologia. Mais com ações, né? Dividendos de ações, mas é a estratégia da família Barsi. Investir os dividendos. Eles investem só em ações que dão muito dividendos. Exatamente. E a ação geralmente não dá tanto dividendo assim. O que dá é fundo imobiliário e tal. Deu um pouquinho certo para eles, né? Deu muito certo, né? É o maior investidor do Brasil, eu acho, né? O maior investidor pessoa física do Brasil. Bilionário. O Luiz e Luísa Barsi, uma coisa assim, né? Luiz Barsi. Não, ele é foda. Ô, Guto, e com relação, assim, tu falou de day trade que tu fazia antes. Eu confesso que eu até conheço poucas pessoas que fazem, porque é uma coisa tão alucinante, né? É meio lobo de Wall Street, assim, é uma coisa... Hoje em dia, tu vê muita gente fazendo, tu tem... assim, as corretoras fazem isso também? Eu até nem sei se fazem, enfim. Sim. As corretoras, elas têm... elas disponibilizam ferramentas para você fazer day trade, as plataformas, os indicadores para você fazer day trade. E como é que funciona? O day trade não é que nem comprar uma ação. O day trade você deixa um dinheiro de garantia na corretora. Então, eu vou deixar R$5.000 de garantia. Com esses R$5.000, eu consigo abrir posições no day trade muito maiores do que esses R$5.000. Eu posso abrir uma posição lá de R$50.000. É o que a gente... Esse é o perigo do day trade. Sem ter o dinheiro. Exatamente. Você trabalha alavancado. Tá? Então, se der errado a operação... eu fiz uma operação que deu errado, que eu perdi R$200. Ele debita desses R$5.000 que você deixou de garantia. Se você fizer uma operação muito grande, que deu errado e você perdeu mais de R$5.000, ele debita os R$5.000 da tua conta para pagar
essa operação que deu errada. Vamos supor que deu 6 mil errado a operação. Ela debita os 5 mil, você ainda vai ter que depositar mais 1.000 e ainda vai ter uma multa porque você extrapolou a tua margem de segurança. Então, as corretoras dão essa possibilidade de trabalhar com o day trade, mas tem que ficar muito atento nessa questão do risco. E o problema é a ganância, né? Porque Exatamente. tu ganhando pequenininho, de repente tu começa a crescer. Você pode montar uma posição 10, 20, 30 vezes maior do que aquele capital que você colocou lá como margem de garantia, tá? E qual foi a tua outra pergunta? Desculpa, Edinho. Não, era isso. Era perfeito. sobre day trade. Se o pessoal ainda trabalhava, tu comentou que a própria... Você perguntou se tinha muitas pessoas. Isso. Eu participo de comunidades ainda, né? Que eu ainda faço parte no Telegram, no WhatsApp, que tem mais de 3 mil traders, né? Então, pela facilidade de entrar nesse mercado, né, e de você começar com pouco dinheiro e poder alavancar, isso atrai muita gente. Não, e ela ilude, né? Por exemplo, Luiz Alves, de novo, que é a terra do Sheila, tem um menino lá de 18, 19 anos andando de BMW, de Kawasaki. Aí todo mundo quer fazer igual. Eles ostentam. Normalmente esse cara depois ele vai te vender um curso, ele vai tentar te vender. Então é uma forma de você. No fim, essa é a renda do cara. E no fundo vira renda. Só que daí Exatamente. ele ganhou. Sim, isso, ele ganha. Às vezes ele nem faz mais day trade, mas Isso. ele vende curso, né, e ele ostenta para despertar a ganância das pessoas. Aquele próprio Pablo Marçal, que está em alta agora, né? Também Sim, é um exemplo, também né? foi um rolo disso, eu acho. Então, assim, mas tem profissionais muito sérios nesse mercado da day trade também. Sim, E eu claro, conheço alguns. claro. Tá? Mas é que é difícil, né, Guto? Não é uma coisa, não é um milagre fácil. É muito estudo, principalmente. Cara, estudar e não estudar só a técnica. Tem várias técnicas boas para trabalhar com day trade. Mas é estudar a técnica, dominou a técnica, estuda gerenciamento de risco e controle emocional. Porque isso é que vai fazer a diferença se você é um trader vencedor ou se você vai entrar para estatística, que saiu até um estudo faz uns 2 anos, um estudo que 95% de quem entra no mercado de day trade perde dinheiro. 95%? 95%. Apenas 5% de quem entra nesse mercado consegue viver de day trade. Os outros 95% ou abandonam ou perdem dinheiro. É difícil. Ô, Guto, queria fazer uma pergunta bem curiosa. Essa questão com o advento aí dos sites de apostas, agora que está muito em voga, e o brasileiro é muito apaixonado por futebol, principalmente... Foi regulamentado agora até. Está sendo regulamentado. Tirou o cliente dessa parte de investimento, você percebeu um pouco de baixa? Como é que está essa... Porque, querendo ou não, o cara está dividindo hoje meio que recursos, né? Eu não percebi, tá? Talvez porque esses sites de apostas já estão aí há mais tempo do que o tempo que eu sou assessor, então eu não tenho como comparar o que é o antes e o depois. Mas eu não tenho percebido assim nenhuma grande mudança no mercado por causa disso. Tá? Perfeito. E outra coisa, para o pessoal entender, qual o tamanho desse mercado? O brasileiro tem essa cultura de investimento? Quantas são as pessoas hoje que dá meio que para dimensionar no geral, se elas têm estatística nesse sentido, quantos investem? Quem é esse público? Quem é que são os investidores? Como é que funciona isso? Então, essa é uma excelente pergunta, Eliomar, porque o brasileiro está despertando para o mercado de capitais, né, para o mercado de investimentos. É que eu estou falando não só de ações, de fundos imobiliários, mas todo tipo de investimento que não seja poupança. Tá? E tem crescido, mas ainda é ínfimo. Então, um número recente assim que eu vi, por exemplo, hoje em ativos de renda fixa, como CDBs e tal, tem aproximadamente 18 milhões de brasileiros que investem, o que é pouco frente ao universo da população brasileira. Mas depois da pandemia explodiu, não explodiu? Tinha muito menos antes. Exatamente. Então, agora eu vou falar um pouco de ações. Ações. Até algum tempo atrás... Verdade. Na Bolsa de Valores, tinham apenas 500 mil CPFs, 500 mil pessoas físicas que investiam em ações no Brasil. Hoje, esse número já está em 4,8 milhões, mais ou menos. Pouco menos de 5 milhões de pessoas. Só que se comparar com o universo, e aí eu vou fazer um outro comparativo com os Estados Unidos. Estados Unidos, 55% da população investe na Bolsa. Caraca. Tá? Então... É loucura. Por quê? Porque o americano recebe a educação financeira. Desde da escola. O brasileiro não recebe. O brasileiro ele é criado para ter um salário, guardar na poupança e esperar a aposentadoria. Exato. O americano ele é educado para se tornar um investidor. Abrir o seu negócio, ser empreendedor e ser um investidor. Tá? Então, é uma mudança de cultura muito grande que vai levar décadas. Não sei. É o perfil, né, que tem que ir mudando. Exatamente. Né? Mas tem aumentado, tem crescido. Tá? Então, mas ainda tem, como a gente disse, tem um mar azul aí para desbravar ainda. Tá? Outro número interessante, se você pegar a quantidade de assessores, no mundo inteiro existe a profissão de assessor de investimento. Claro. Nos Estados Unidos são aproximadamente 300 mil. No Brasil ativo,
assessores ativos é menos de 20 mil. Hoje, para atender a quantidade de investidores que tem no Brasil, deveriam ter pelo menos 60 mil assessores. Então, fica a dica aí, até para quem achou a profissão interessante, tem um déficit e as corretoras, como eu falei, eu fiz a certificação, peguei o meu certificado, em 3 dias a XP me ligou. Em poucos dias depois, o escritório entrou em contato comigo. A XP passou o meu contato para vários escritórios e na verdade, mais de um entrou em contato comigo e eu escolhi esse de São Paulo. Então, tem uma carência de profissionais nessa área aí. Tá? Guto, nosso tempo basicamente já está encerrado, mas assim, Perfeito, nessa situação da própria assessoria, né? E não precisa entrar no teu pormenor necessariamente, mas para as pessoas também entenderem, o que é o custo em relação a isso? Como é que você remunera o assessor? Ótima pergunta. Né? O que você paga para ter esse apoio? Ótima pergunta. É quase de graça no aspecto assim, não se paga mensalidade. Por quase agora fiquei com medo, que eu achava que era de graça. Eu nunca vi onde está o custo. Não se paga mensalidade, não se paga nenhum valor por hora trabalhada. Tá? O cliente não paga nenhum valor diretamente para o assessor. A remuneração do assessor, ela vem de um percentual das taxas que os investimentos que esse cliente fizer na corretora geram. Então, você compra uma ação, você paga uma corretagem. Se você compra essa ação, que é o nome da taxa, né, corretagem. Se você compra essa ação direto da corretora, a corretora fica com toda a taxa, com toda a corretagem. Se você compra através de um assessor, se um cliente meu chegar para mim, Guto, eu queria comprar 10 ações lá da Petrobras. Eu encaminho a ordem para a corretora, o cliente aprova, e aí essa corretagem em cima dessas 10 ações, a corretora vai dividir com o escritório, ao qual eu sou credenciado, e comigo. Tá? Então, é mais ou menos dessa forma. Eu vou perguntar e se não puder responder, tu corta, mas é o mesmo valor? Direto com a corretora e contigo? Depende. Cada escritório tem a sua política. Tá? Tem escritórios que cobram uma taxa adicional e tem escritórios que não cobram. Tá? Então, cara, fazer uma propagandinha. O escritório que eu trabalho não cobra uma taxa adicional. Tá? É o mesmo valor que se eu investisse sozinho. Exatamente. Tá? Tem outros fundos. O fundo, você vai investir num fundo lá de renda fixa, você paga todo ano uma taxa administrativa, porque tem gestores naquele fundo, eles têm que ser remunerados. Então, vamos supor de 0,5% ao ano. Eu investi R$100 mil, 0,5% ao ano é pago de taxa administrativa. R$500. Essa taxa é dividida entre a corretora, entre o escritório e entre o assessor. Tá? Essa é a remuneração. Só que tem um aspecto que está mudando, que é muito importante falar. E até saiu reportagens recentes aí de problema de conflito de interesse entre clientes e assessores. Como isso é uma comissão, existem assessores que podem indicar produtos que pagam uma comissão melhor, mas que não necessariamente são vantajosos ou estão de acordo com o perfil daquele cliente. Tá? Então, isso gera o tal do conflito de interesse. Será que o meu assessor realmente está me recomendando produtos que são bons para mim, que fazem sentido para mim, ou porque ele vai receber uma remuneração melhor? Perfeito. Tá? Isso, na mídia, recentemente saíram casos desse tipo, tá? E é importante comentar que toda profissão tem bons profissionais e maus profissionais. Tem médicos que talvez recebem comissão e indicam um medicamento porque ele recebe comissão da farmacêutica. Tem advogados que têm conflito de interesse, engenheiro que vai ter conflito de interesse. Toda profissão que envolve comissão, pagamentos, tem esse mesmo conflito de interesse. No mercado de assessoria de investimentos, tem uma outra forma de remuneração que elimina o conflito de interesse, que é uma taxa fixa. Eu posso combinar com o meu cliente que ele me pague uma taxa aí varia, normalmente é de 0,5% a 1% ao ano. Então, se ele investe R$100 mil lá na XP, eu posso combinar com ele que todo ano ele vai me pagar 0,5%. Isso é uma taxa fixa. Tá? Isso elimina totalmente o conflito de interesse. Por quê? Porque eu não recebo mais comissão pelos produtos. O meu pagamento ele é fixo. E até alinha o interesse entre o cliente e o assessor. Por quê? Porque eu vou querer que o valor dele na corretora cresça. Eu vou trabalhar para aqueles R$100 mil virar 120 mil. Porque no ano que vem, o 0,5% que eu recebo não vai mais ser em cima de 100, vai ser em cima de 120. Então, aí o cliente, lógico, quer ver o patrimônio dele crescer também. Então, essa forma a gente chama de FII fixo. É uma taxa fixa. Essa forma, em alguns países hoje, é a única forma de remuneração. A forma de comissionamento foi proibida para eliminar o conflito de interesse. Então, alguns países da Europa, Estados Unidos, a maioria dos clientes trabalha com a questão da taxa fixa.
E no Brasil está crescendo bastante, tá? Então já tem muitos clientes que têm optado por essa forma. O importante é o assessor ser transparente com o cliente, porque o cliente vai fazer essa pergunta para o assessor, ele apresenta as duas formas e o cliente toma a decisão dele. Inclusive dá para mudar, tá? Eu comecei aqui no sistema de comissionamento, mas agora eu quero mudar para o sistema de taxa fixa. É possível mudar e como ficar mais confortável para o cliente. Então, Perfeito. tem uma terceira forma de remuneração que os assessores gostam muito, que é a indicação, né? A gente adora quando os clientes indicam a gente para outros clientes. Então, é uma forma também que a gente considera e valoriza bastante, assim, até considerando como uma remuneração também. Tá? Mas aí a indicação para o cliente tem algum benefício ou não? É só uma questão mais de não, gentileza? Até porque, por compliance, eu não posso oferecer benefícios. Perfeito. Tá, para o cliente. Eu não posso oferecer para ele nenhum... Mas uma gentileza pela prestação de serviço eficiente, né? Posso. Eu posso enviar uma lembrança de final de ano, uma lembrança... Não, eu prefiro assim, o cliente te indicando pelos teus bons serviços, então Exato. faço questão de indicar para um amigo, uma Exato. gentileza que eu promovo. Se o cliente se sentir confortável em fazer perfeito. isso, claro. Entra sempre. nessa linha, né? Isso que é bacana, o compliance ele é muito forte, né? Então, extremamente, tá? dá a garantia que realmente as coisas são feitas como deveriam, né? Exatamente. De forma transparente, né? E pode ter certeza que esses profissionais que se aproveitam dessa questão do comissionamento, eles acabam caindo na rede do compliance e não vão durar no mercado muito tempo. Tá? Perfeito. Eu digo assim, tem clientes que se comportam como vendedores e eles não querem saber o que é bom. Tem assessores que se comportam como vendedores. Eles querem vender sem se preocupar se aquele produto é bom para o cliente. E tem assessores que se comportam como parceiros. Então, essa foi o motivo. Quando eu comecei a estudar para assessoria de investimentos, eu fiquei um pouco reticente, porque eu achava que eu ia passar o dia inteiro no telefone ligando, oferecendo produto para as pessoas. Só que eu assisti um vídeo que mudou minha ótica e foi onde eu decidi fazer a certificação. Que o influenciador falava que o assessor de investimentos ele ajuda as pessoas a investir melhor. E ele ajuda a democratizar o investimento. Ele ajuda a democratizar a cultura de investimento dentro do Brasil, que ainda é muito pequena. Então, esse é o propósito que eu tenho, que eu tomei para mim como lema, e é da forma que eu tento trabalhar e agir com meus clientes. Tá? Perfeito. Mas como é que você faz até para fechar essa captação de novos clientes? Você chega, tem que fazer essa... que eu também imaginei isso. Você imagina você ficar ligando e tal, e não sei o quê. Como é que funciona no teu dia a dia? No meu dia a dia, especificamente, eu estou tentando crescer de forma orgânica. Então, eu montei uma lista, né, de amigos, parentes, conhecidos, pessoas que eu tenho um contato, que eu teria uma intimidade para chegar, para fazer uma divulgação, para falar o que eu estou fazendo, que muitas não sabiam o que eu estava fazendo depois que eu saí da empresa que eu trabalhava. Então, eu comecei a fazer essa divulgação e aí comecei a ter um cliente aqui, um cliente ali. Então, eu estou tentando crescer organicamente. Aí, prestar um bom serviço para esses clientes que eu já tenho hoje na minha carteira, que eles se sintam confortáveis em me indicar. Tá, outras pessoas e crescer organicamente. A gente chama isso de lista fria, né? Sair ligando para as pessoas, tal. Eu não sei trabalhar lista fria, não gosto de pegar. Tem assessores que compram, tem um monte de sites que vendem lista fria de e-mail, de telefone. Eles compram na internet essas listas e saem ligando. Fazem 100 ligações por dia. Eu nunca fiz isso, não pretendo fazer. E se depender disso para o meu sucesso, eu vou fracassar, porque eu não gosto de fazer. E é muito chato, né, cara? Porque, assim, ó, tu vende um baita serviço, mas a pessoa tem que querer o teu serviço. As pessoas têm que entender. Tem que ficar convencendo ela. As pessoas têm que entender que o serviço do assessor é uma parceria de longo prazo. Sem dúvida. E isso é um mantra do nosso escritório lá. A gente não quer só que você traga o teu capital para a XP. A gente quer ser teu parceiro de longo prazo. Porque a vida do investidor ela tem várias fases. Ela tem a fase de acúmulo de patrimônio, ela tem a fase de proteção do patrimônio e ela tem a fase de sucessão. E nós temos produtos e serviços para todas essas fases. Então, eu quero criar com meus clientes um relacionamento de longo prazo. Legal. Que ajude ela a fazer a gestão do patrimônio dela, tá? Ao longo da vida dela. É isso. Mal, né, Edinho? Não, eu gosto muito do tema, eu sou suspeito a falar, então dá para ficar aqui horas falando, porque quando fala com alguém que estudou, é diferente do ponto de vista de aprendizado mesmo, né? Já dou uma ideia. Ele fornece a cerveja e o torresmo, a gente senta num barzinho e fica com Aí, Gostei desse plano. Fechou? Se fosse o nosso patrocinador anterior, a gente ia acabar lá no Norden. No Norden. A propaganda aí. Guto, show de bola, cara. Parabéns aí pelo trabalho. Tu fez um turnout aí de carreira, mas, cara, dá pra ver que tu entende 100% aonde tu foi entrar.
E é aquilo que tu falou antes, assim, né? Poxa, é um serviço que tu traz um ganho pro cliente. É um ganha-ganha, na verdade, né? Essa é a intenção. Não é aquele negócio do fornecimento que tu tá ganhando e o cara perde. Não, é um ganha-ganha. E uma coisa muito interessante, o cliente a qualquer momento ele pode trocar de assessor, não tem nenhum tipo de contrato. Ele entra no site da corretora, ou ele tira meu código, ou ele coloca o código de um outro assessor, eu só vou receber um e-mail. Então, não tem nenhum tipo de burocracia, por exemplo. Se eu não estiver prestando um bom serviço para meus clientes, é muito fácil ele mudar de assessor. Isso é uma coisa, é natural no assessor, mas é uma coisa cada vez mais que as empresas deveriam aderir, né? Manter o cliente pelo bom serviço. Exatamente. Não por fidelidade de contrato, não por, né, as telefonias da vida aí que te obrigam a fidelidade de 12 meses. Cara, é isso aí, é o nível de serviço. Exatamente. Se o cara tá ganhando, ele não vai querer trocar. Conquistar o cliente pela qualidade do teu serviço. Muito legal. Acho que é a dica final que fecha com chave de ouro. Guto, só parabenizar, cara. Trabalho fantástico. Muito obrigado. Assim, de fato, para mim que gosto muito do tema, é uma aula, mas principalmente para quem está nos seguindo, que são empreendedores. A grande maioria vem empreender com o sonho de, né, crescer, de ganhar mais dinheiro, e aí às vezes não sabe o que fazer. Tem muito cara que já passou por aqui, que hoje já está ganhando muito dinheiro, mas que poderia estar indo ainda melhor se soubesse investir esse recurso. Fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor. Isso. Essa é a intenção do investimento. Você fazer o seu dinheiro trabalhar ao seu favor. É isso aí, cara. Muito legal mesmo, um prazer. Já vai poder... Sheila, é isso? É isso aí. Deixar meu agradecimento aqui para o Guto também. É uma aula, eu adoro também ouvir e falar sobre financeiro. Mas lembrar aqui, quem está nos apoiando a continuar trazendo convidados incríveis, assim como o Guto, toda semana para você que está aí nos assistindo. A Econova, inteligência em processos químicos, para você que possui indústria têxtil, entre em contato com o time da Econova, certamente eles têm uma solução para sua tinturaria ou estamparia. E também a BML Patologia, para você que precisa de diagnósticos com experiência, agilidade e confiança, não perde tempo, aponta o celular aqui para o QR Code, entre em contato lá com o comercial, certamente eles vão lhe atender. Nossas redes sociais, para você espalhar o No Topo Podcast, a gente sempre pede, né? Curta, compartilhe, comente, deixe sua sugestão de convidados, assim como o Edinho falou lá no início do episódio. Isso enriquece e assim faz com que você veja o seu colega, a pessoa do seu bairro aqui conosco sendo entrevistado. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso. Eu queria mais uma vez agradecer, dizer, Guto, quando te apresentei, para mim é muito claro, a gente não se vê há muitos anos, mas você sempre foi um cara muito parceiro assim mesmo, uma pessoa muito fácil de lidar. E eu queria aqui deixar registrado assim, com uma gratidão muito grande, porque a gente falou várias vezes da empresa e não citamos o nome, mas eu vou citar aqui a Microton Informática, uma empresa que a família do Guto tem total envolvimento e às vezes as coisas são por Deus, né? As fases mais difíceis talvez da minha vida, quando nasceu o meu filho na ocasião, que parou numa UTI e tudo. E lá, a família do Guto, que coordenava a empresa, em especial a dona Sueli, que Deus o tenha, foi uma pessoa muito parceira. No momento que eu mais precisava, uma coisa impressionante, e ela sempre foi assim com cada colaborador. E, de repente, uma fase da vida, eu me tornei vereador. E aí, com a partida da dona Sueli, eu pude homenageá-la. Hoje tem uma rua na cidade de Blumenau com o nome da dona Sueli eternizado. Uma homenagem justa, não foi só pela minha situação, mas eu acompanhei de tantas outras pessoas que ela sempre se comportou como, olha, ela na empresa era diferente, a Microton realmente ela tinha um tratamento, era muito diferente, né? No tratamento com as pessoas. Parecia uma mãezona, literalmente para todo mundo, né? Ela se comportava de uma forma e morreu muito jovem, foi professora, inclusive, professora do João Widmann, inclusive, então uma carreira fantástica, meteórica. E ali aprendi a conhecer o Guto, aprendi exatamente a me relacionar com ele, sempre tão fácil, tão rápido, tão simples. E veja que, fazem talvez 20 anos que a gente não se veja, para ser bem sincero assim, e ao mesmo tempo parece que a gente se viu ontem, porque é muito simples, né, Guto? Então, cara, como eu fico feliz, de coração, pelo teu sucesso, você é um cara muito preparado na empresa, todas as áreas que você ocupou, todas as funções, a gente tem contato com as pessoas que trabalham lá até hoje, ninguém nunca reclamou de você, muito pelo contrário. Que bom. Você é um cara muito simples, muito fácil, entrosa com muita tranquilidade, e hoje aqui já deste uma aula. O Edinho, de fato, para nós aqui é o especialista do investimento, e o depoimento dele foi muito claro nesse sentido. Então, a tua seriedade marca muito, Guto, é característica muito clara da tua pessoa e essa feição toda que você disponibiliza. Então, te agradecer, de coração. Quanto tempo a gente ficou de conseguir fechar essa data? Verdade. Conseguimos fechar.
Então foi uma honra te receber aqui acima de tudo e que Papai do Céu te abençoe cada vez mais e tu possa seguir adiante. Obrigado pela tua presença. A honra é toda minha, agradeço, retribuo as palavras, Eliomar. Você é sempre um cara que, apesar da distância, a gente sempre acompanha o trabalho do outro, a tua carreira na política. Agradeço aí a menção a Sueli, realmente é uma pessoa que influenciou muito na minha vida, me ajudou muito. Ela também me direcionou muito em muitas decisões que eu tomei. Quando eu saí da faculdade de Ciência da Computação, ela falou, a sua área não é essa, você tem que lidar com pessoas. Então, ela abriu muito meus olhos, foi realmente assim uma mãe para mim também. Infelizmente, ela partiu muito cedo. Agradeço a recordação e a família valoriza muito a homenagem que você fez para ela, homenageando ela com o nome de uma rua. Pode ter certeza disso, tá? E a questão assim, né, da seriedade que você comentou, na minha profissão atual tem que ter, porque a gente está trabalhando com o sonho das pessoas, com o suor do rosto das pessoas que elas dedicam para ganhar a remuneração dela. Então é uma profissão que tem que ser levada muito a sério e que eu estou gostando muito justamente por isso, que eu percebo que eu estou ajudando as pessoas em uma área dentro do Brasil que, infelizmente, as pessoas não recebem educação. Até no futuro eu tenho intenção de repente, partir um pouco para a educacional, dar aula, criar algum curso, seja da parte de Bolsa de Valores, ou seja da parte de educação financeira. Então, são projetos aí, desde que eu possa estar lidando com pessoas e ajudando, é o caminho aí, acho que eu me encontrei realmente, tá? E aproveitar, eu queria deixar uma lembrança para vocês, já que o tema do podcast é educação, empreendedorismo, deixar um livro aqui, vou deixar aqui com o Silvio, tá? Mostra na câmera ali, Sean. É a história do Guilherme Benchimol. Eu acho que essa história desse cara aí resume muito o que é empreendedorismo, tá? E o título reflete muito o que é ser empreendedor no Brasil, né? Na raça. O cara tem que ser raçudo. Ele é o fundador da XP, é isso? Ele é o fundador da XP. Tá? A Chegou história desse cara Estados é fantástica. Unidos, né? Assim, a XP hoje ela abriu capital alguns anos atrás na Nasdaq, né? Que é a segunda maior bolsa do mundo. Então é uma empresa hoje bilionária. Para ter uma ideia, hoje, sob custódia na XP, o valor que hoje tem sob custódia na XP é acima de 1,3 trilhões de reais. Tá? A XP que ajudou na compra do Cruzeiro pelo Ronaldo e por aí vai. Vai ver o nível de... Perfeito. E esse cara ele foi demitido no Rio de Janeiro, pegou os computadores, colocou num carro, foi para o Rio Grande do Sul, alugou uma salinha lá e fundou a XP. No Rio Grande do Sul, não sabia? E a XP legal. hoje... Vamos ler esse livro aí, vamos revezar. A XP hoje aí é esse colosso aí maior corretor. Então a história desse cara é muito inspiradora, tá? Pode ter certeza. E que idade ele tem atualmente? Eu não vou lembrar exatamente agora a idade dele, mas em 40 e alguma coisa. Aqui diz que em 2001 ele fundou a XP. Em 2001. Ele era muito jovem. Era muito jovem. Ele é muito jovem. Caraca, que sacada, né? Então Fantástico. Ele é um cara hoje... E com prefácio do Jorge Paulo Lemann. Olha só. Muito bom. É um livro aí que com certeza ajuda a inspirar aí novos empreendedores. Recomendo muito. Muito bom. Muito bacana, Muito Bruto. obrigado. Valeu. Eu que agradeço novamente a honra de ter participado. Show de bola. É isso. Esse é o conteúdo no topo, né? Cada vez mais trazendo assuntos diversos, profissionais de fato de gabarito, pessoas de respeito no mercado. E mais uma vez aqui, né? Um profissional de extremo gabarito. O Guto deu uma verdadeira aula. E é dessa forma que a gente quer que você esteja nos acompanhando, compartilhando, curtindo. Estejamos juntos, estejamos no topo, fazendo uma sociedade cada vez melhor, mais fraterna e, acima de tudo, com dignidade, trazendo aqui, de fato, aquilo que vai somar na sua vida. E dessa forma, no próximo episódio, com certeza, mais convidados muito especiais e a gente aguarda especialmente por você. Um grande abraço a todos e até lá.